Queridos, boa noite a todos. Aqui estamos, Loja Nirvana, no dia 22/7/2022, exatamente às 18h07. E o tema de hoje é uma continuação de um trabalho realizado no mês passado pelo irmão Eric Lobão, denominado A Doença como Caminho. Ele adiantou que seriam necessárias 2 reuniões para uma evolução, para um aprimoramento das definições contidas nesse livro. É um livro oriundo do século passado, né? Um livro publicado há um certo tempo, em que o Eric nos traz de presente essas reflexões tão interessantes e tão profundas acerca da doença como caminho. Prezado Eric, a palavra é toda sua e continuamos fase 2, atividade 2 da doença como caminho. Querido, esteja à vontade e aqui nós atentos às suas instruções, aos seus ensinamentos. Esteja à vontade, meu irmão. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigado, irmão Sérgio. É uma honra, de novo, estarmos tratando desse assunto tão rico. De novo, é um tema enigmático, quando você olha o título do livro, A Doença como Caminho, desperta muita curiosidade a respeito disso, né? E eu queria só fazer uma breve lembrança de dois conceitos que o autor usa para que a gente consiga prosseguir no nosso estudo. Eu vou relembrar a primeira parte bem brevemente, mas basicamente eu queria falar de duas abordagens que o autor faz, que é importante que a gente tenha desde o início como ciência, né? Primeiro, ele separa o ser humano em apenas 2 compartimentos ou 2 veículos, né? O corpo e a consciência. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Leadbeater, quando a gente fala do Geoffrey Hodgson, que tem um livro chamado Saúde e Espiritualidade, que parte também do mesmo princípio de que o sintoma ou a parte final, a expressão final da doença se dá no corpo físico, mas a sua causa está nos veículos mais sutis. Eles separam em muitos outros veículos que nós já conhecemos, né? O corpo astral, o corpo mental inferior, o corpo mental superior, né? Atma Buddha, enfim. Então, os autores, né? que são alemães, o médico e o psicólogo, eles separam apenas em corpo e consciência. Em separando apenas em corpo e consciência, eles vão dizer para a gente que o sintoma ou a expressão final da doença, que eles chamam de sintoma, se dá no corpo, mas que a causa está na consciência. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que fique clara para a gente, porque ao longo do que a gente vai fazer de leitura, eu vou usar a mesma dinâmica do nosso primeiro encontro. Como é que foi isso? Eu selecionei alguns itens importantes de cada capítulo, argumentando sobre o embasamento que ele vai usar para a aplicação prática das doenças, ele vai descrever, né? E então, ele separa o livro em 2 partes. A parte inicial é esse embasamento de que eu estou falando, e a segunda parte é uma aplicação prática, onde ele vai citando as doenças, que são as causas, né? As manifestações no corpo, e o que ele sugere de reflexão para que a gente chegue à real causa e não fique tratando apenas o sintoma. Eu tenho uma dor de cabeça, eu vou tratar a dor de cabeça. Mas de onde vem essa dor de cabeça? O que está causando isso? Né? Então, vamos lá. São esses 2 conceitos, corpo e consciência, são as 2 separações que ele faz, e sintoma, que é o que se manifesta no corpo físico, e causa, que é o que acontece na consciência, já que ele separa somente em consciência. Mas, para começar, eu queria, como a gente vai discutir o título do livro, que é A Doença como Caminho, eu queria botar aqui um texto bastante rico, antes da nossa dinâmica de ler
os trechos importantes, eu queria colocar aqui um texto importante para a reflexão que eu vou fazer. Esse texto é do Taimni, do livro Autocultura à Luz do Ocultismo, onde ele fala do corpo astral e do controle das emoções, o controle, o refinamento do corpo astral através do controle das emoções, né? Vamos lá. De acordo com os resultados obtidos pelos investigadores nesse campo, esse campo a que ele se refere aqui é psicanálise. De acordo com os resultados, qualquer desejo ou emoção reprimido forçosamente passa às regiões subconscientes da mente. Estou parando a leitura para falar algo. No livro A Doença como Caminho, a primeira coisa, o primeiro capítulo que a gente vai ver se chama A Sombra. Então, a sombra, que é um conceito do Jung, que ele vai falar no livro A Doença como Caminho, é exatamente o que Taimni está se referindo aí. Por isso que eu estou usando esse texto, mas eu vou complementar. Vamos lá. Passa as regiões subconscientes da mente e aí provoca e mantém certos sintomas patológicos que externamente não aparentam relação com a emoção reprimida. Ou seja, você tem alguma coisa no corpo que aparentemente não tem nada a ver com aquela emoção que se reprimiu. Tais sintomas ou grupo de sintomas são tecnicamente conhecidos como complexos. Esses complexos formam um fator importante nas vidas emocional, mental ou mesmo física de uma pessoa. E ainda que ela não saiba, influenciam poderosamente seu comportamento. Os psicanalistas elaboraram uma técnica para resolver esses complexos. E pela remoção da tensão antinatural na psique, ou psique, como queiram, fazem que ela retorne à sua condição normal e saudável. Vamos lá. Podemos ou não concordar com as teorias da psicanálise, mas o ponto a ser notado é que nossas emoções e desejos representam energia psíquica. Emoções e desejos representam energia psíquica. De acordo com a lei da conservação da energia, essa não pode ser aniquilada, mas mudada de uma forma para outra. Não podemos destruir a energia uma vez que a geramos, mas nos é dado determinar a forma que tomará. De novo, esse capítulo é sobre o controle das emoções. Reprimindo um desejo ou emoção, conservamos a fonte fornecedora de energia intacta e somente desviamos a corrente de energia para a mente subconsciente, onde pode tomar toda espécie de formas indesejáveis que acabam sendo ejetadas para a superfície. Se temos um cano de água, ele faz uma analogia agora, um cano de água, onde você teve uma emoção, você não conseguiu transmutar ou transformar numa outra emoção melhor, você apenas reprimiu. E se temos um cano d'água sem um registro e desejamos cessar a circulação da água, de nenhuma utilidade será enterrar a extremidade do cano no subsolo. A água continuará a fluir e, cedo ou tarde, virar a superfície de maneira caótica, com lama e detritos. Podemos, em vez disso, tampar o cano e assim parar a água ou utilizá-la de maneira mais conveniente, como, por exemplo, derivá-la para o jardim, estimulando assim o crescimento das plantas. Olha que exemplo bacana que o Taimni nos dá sobre o controle das emoções, e aí que eu faço a nossa primeira reflexão, que é, quando a gente fala em controle das emoções, veja bem, a que nós temos que nos submeter para controlar as emoções? Se eu me isolo, se eu vou para um monastério, se eu tenho uma vida reclusa, se eu vou ser uma seta, eu não estou trabalhando esse controle das emoções porque eu estou me isolando do relacional, que é da espiritualidade relacional, e assim eu não estou provocando aquele turbilhão de emoções na minha vida para que eu permita que eu faça esse controle. Então, no meu dia a dia, se eu me isolo, eu não estou promovendo uma agitação emocional. No meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, no trânsito, no mercado, assistindo um jornal, por exemplo, onde eu vejo temeridades do mundo, aí eu estou promovendo um controle das minhas emoções porque eu estou provocando esse turbilhão de emoções. Se eu me isolo, eu não consigo isso. O que eu quero dizer com isso? Que são as emoções, é a eclosão dessas emoções
ditas negativas, ou que de difícil controle, como a raiva, como o ódio, é a eclosão delas que faz com que eu comece a controlá-las e comece a progredir e evoluir nesse controle do corpo astral. É necessário que hajam essas emoções negativas para que eu consiga controlar o meu corpo astral. Bom, eu vou aumentar ainda mais esse exemplo. Tudo para explicar o título do livro. Eu vou aumentar ainda mais esse exemplo. A primeira nobre verdade do budismo é que o sofrimento é inerente à vida. Se você não, o sofrimento como aprendizado é inerente à vida, na verdade, você está colhendo efeitos de causas que você mesmo colocou em movimento no passado, mas a partir desse sofrimento, leia-se aprendizado, é que você vai dar um impulso para frente na evolução. Ou seja, com emoções negativas que você consegue controlar, você evolui. Com o sofrimento pelo que você passa, porque você passa, você vai conseguir aprender e vai evoluir. Eu estou fazendo isso para que a gente chegue na analogia da doença. Quando o autor separa em doença, que é a causa, e a manifestação como sintoma, ele nos mostra claramente que a doença faz parte da humanidade, como o sofrimento faz parte da humanidade, porque a humanidade só estará realmente sã quando evoluir, quando se iluminar, quando não mais tiver imperfeições, porque o caminho da doença, segundo ele, é o caminho da perfeição. Eu quis fazer esse parêntese enorme bem no início, porque esse texto do Taimini caiu na minha mão há pouco tempo e todo esse raciocínio que eu estou fazendo com vocês me veio na hora. Então eu quis dividir agora no início. Bom, como é que eu vou agora utilizar o apoio de slides para as ideias centrais de cada capítulo e vou fazer uma leitura dos textos do próprio livro, tá? Vamos lá. Estão vendo aí? Ok, né? Tá. Bom, o primeiro conceito que ele nos mostra aqui, que faz parte da continuação do embasamento teórico da doença como caminho, é a sombra. Eu acabei de mostrar no texto do Timing sobre o que você joga como emoção reprimida no subconsciente. E ele nos fala da sombra o seguinte. Ó. Esse conceito foi desenvolvido por Jung, né? Designando, portanto, a soma de todos os âmbitos rejeitados da realidade que o homem não quer ver em si mesmo, ou nos outros, e que por isso mesmo permanecem inconscientes. A sombra é o maior perigo para as pessoas, pois elas a têm sem conhecê-la e sem saber que existe. É a sombra que providencia para que todos os nossos esforços e objetivos se transformem realmente em seus opostos. Todas as manifestações provenientes de sua sombra são projetadas pelo homem no mal anônimo que existe no mundo. O homem projeta para o mal anônimo que existe no mundo. Porque ele tem medo de descobrir a verdadeira fonte dos seus males dentro de si mesmo. Olha que reflexão. Tudo que o ser humano de fato não quer e de que não gosta provém da sua própria sombra, visto que essa é a soma daquilo que ele não deseja ter. Entretanto, a recusa em aceitar uma parte da realidade e vivê-la não leva exatamente ao sucesso esperado. Os vários âmbitos da realidade obrigam os homens a se ocuparem intensamente com eles. Isso, na maior parte das vezes, acontece através da projeção, pois assim que recusamos determinado princípio e os banimos, ele sempre gera medo e rejeição em nós, quando o encontramos de novo no assim chamado mundo exterior. Vamos lá que ele explica mais uma coisa aqui sobre a sombra que é interessante. Vamos lá. Ele vai falar do sintoma. É no sintoma
que se manifesta aquilo que nos falta. É no sintoma que o homem vive aquilo de que não quis tomar consciência. O sintoma usa o corpo, que é o reflexo final, é o local final da manifestação da doença. O sintoma usa o corpo como instrumento para fazer a pessoa tornar-se outra vez um todo. Trata-se do princípio da complementação, que cuida para que, em última análise, não se perca a totalidade. Nós vimos no primeiro encontro que ele fala em polaridade e que a evolução significa não mais ter a polaridade, significa a busca do uno, da unicidade. Se uma pessoa se recusa a viver um princípio em sua consciência, esse princípio desce para o nível do corpo e aparece, então, como sintoma. Dessa maneira, a pessoa é obrigada a viver e, a despeito de tudo, a manifestar o próprio princípio que rejeitou. É assim que o sintoma providencia a totalidade do indivíduo. Ele é o substituto físico do que falta à alma. Vou de novo fazer uma analogia ao texto Time, onde ele mostra que para você conseguir controlar as suas emoções, controlar o seu corpo astral, você precisa viver as emoções negativas. Se você não se submete a essas emoções negativas, você não se submete ao controle delas. Tá certo? Importante isso. A sombra, olha que frase bacana. Nosso corpo é o espelho de nossa alma. Na verdade, ele nos mostra aquilo que a alma nunca poderia tomar conhecimento sem ter uma base com que se comparar. Mas de que adianta até mesmo o melhor dos espelhos se não relacionamos conosco o que vemos? Ou seja, isso não sou eu. A maldade não sou eu. O sentimento ruim não sou eu. Esse livro pretende ensinar a forma de observação de que precisamos dispor, se quisermos descobrir nossa verdadeira personalidade através dos nossos sintomas, que é o que se manifesta no corpo físico, né? Ele sempre acredita ser aquilo com que se identifica, que é tal como ele se vê, o homem. Essa forma de autoavaliação corresponde ao que chamamos de desonestidade. Vejam bem, ele vai chegar a um ponto de dizer que o que tem de mais honesto é a doença, que nós somos desonestos conosco mesmos nessas autoavaliações. No caso, estamos falando de desonestidade consigo mesmo, e não de quaisquer mentiras ou fraudes contra outros seres humanos, conosco mesmos. Todas as ilusões desse mundo são relativamente inocentes comparadas àquela que infligimos a nós mesmos. Todas as ilusões desse mundo durante a nossa vida. Sermos honestos acerca de nós mesmos é um dos maiores desafios que temos que enfrentar. Olha só. Essa honestidade involuntária, que vem através de algo que a gente não quer, que é a doença, essa honestidade involuntária também é a base para a simpatia e a dedicação que se manifestam diante das pessoas doentes. Então, o que tem de honesto é a doença. Vamos lá. Esse é o primeiro capítulo dos que a gente vai analisar. O segundo capítulo se chama O Bem e o Mal, tá certo? E eu vou continuar aqui a nossa reflexão. Eu vou terminar todos os capítulos e a gente para refletir juntos, tá? Bom, vou pegar aqui a parte que eu separei. De novo, nos slides eu coloco sempre ideias centrais e eu faço a leitura completa aqui. Vamos. Na trilogia dos deuses hindus, Brahma, Vishnu e Shiva, é Shiva que detém o papel de destruidor. E assim ele representa a força antagônica a Brahma, o construtor. Uma apresentação como essa torna mais fácil para os homens compreender a inevitável alternância entre forças complementares. De Buda, narra-se a seguinte história. Um jovem aproximou-se dele e pediu para se tornar seu discípulo. Buda lhe perguntou, acaso você já roubou? O jovem respondeu, nunca. Buda retrucou, então vai e rouba, e quando aprenderes a fazê-lo, podes voltar.
De novo, vem à minha cabeça o texto do Taine sobre viver as emoções e não se isolar. Aqui. Já dissemos que, além de todas as polaridades, existe uma unidade a qual chamamos de Deus ou luz, como a gente está falando aí de bem ou mal, né, da polaridade. No começo era a luz na forma da unidade oniabrangente. Além da luz não havia nada, pois, do contrário, a luz não seria oniabrangente. Junto com a polaridade surgiu a escuridão, apenas para tornar a luz visível. Portanto, apesar de mero subproduto da polaridade, as trevas são imprescindíveis para tornar a luz visível e a luz visível à consciência polarizada. Com isso, as trevas se tornaram servas ou facilitadoras da luz, portadoras da luz, como nos lembra o próprio nome Lúcifer. Vamos lá. Usamos a palavra consciente para designar as características e os aspectos humanos que ficam na luz de sua consciência e que os homens podem ver. A área que não é iluminada pela luz da consciência e que, portanto, é escura, denomina-se inconsciente. Ele está fazendo aqui uma analogia, um paralelismo entre a luz e a sombra, ou a escuridão, né? Contudo, os aspectos sombrios somente parecem maus e infundem temor quando estão na sombra. O simples fato de olhar para os conteúdos da sombra traz luz para as trevas, e isso basta para tornar o inconsciente consciente. Olhar para as coisas é a grande fórmula mágica do caminho para o autoconhecimento. Olhar para as coisas não significa escondê-las na sombra, né? Isso é uma observação minha. O mero fato de observar modifica a qualidade daquilo que está sendo observado, pois esse ato traz luz, ou seja, consciência à escuridão. Olha que frase bacana. Vamos lá, ainda sobre a sombra, que é o que a gente evita e coloca escondido. Precisamos aprender a observar as coisas e os acontecimentos desse mundo, sem que o nosso ego desenvolva uma simpatia ou antipatia imediata, né? Atração ou repulsa. Os opostos nunca se unirão por si mesmos. Temos de vê-los em ação antes de começar a aceitá-los. Só então, quando tivermos conseguido integrar ambos os polos, torna-se possível descobrir aquele ponto central de onde encetar a missão de uni-los. De todas as abordagens, o escapismo e o ascetismo são as menos indicadas para atingir essa meta. Conversamos sobre isso na introdução. Você se isolar não é a solução. O melhor a fazer é enfrentar os desafios da vida com consciência, com coragem, sem medo. A expressão mais importante da frase precedente é com consciência, pois é unicamente a consciência que pode nos permitir observar tudo o que fazemos e que pode assegurar-nos o êxito da nossa busca. Para finalizar esse capítulo, um parágrafo bonito aqui. Ele fala de amor. A ferramenta essencial para unir os opostos chama-se amor. O princípio do amor implica a receptividade e abertura para deixar entrar tudo aquilo que até então era exterior. O amor busca a unificação. O amor quer fundir-se e não isolar-se. O amor é a chave para a união dos opostos, visto que ele transforma o tu em eu e o eu em tu. O amor é uma aceitação que não tem limites nem imposições. É incondicional. O amor quer tornar-se uno com o universo inteiro. E enquanto não conseguirmos isso, não teremos concretizado o amor. Enquanto o amor ainda for seletivo, não será verdadeiro, pois o amor não separa. O que separa é a escolha. O amor não conhece ciúme, pois não quer possuir nada. Ele quer irradiar-se. O símbolo para esse amor oniabrangente é o próprio amor de Deus pelos homens. Nesse contexto,
dificilmente cabe a ideia de que Deus faz diferenças ao distribuir seu amor. Também não passaria pela cabeça de ninguém ter ciúme de Deus porque ele ama outras pessoas. Deus, a unidade, não diferencia entre o bom e o mal. E é por isso que ele é o amor. O sol irradia seu calor para todos os seres humanos e não distribui seus raios segundo o merecimento dos mesmos. Só o ser humano se acha no direito de atirar pedras, ao menos ele não deveria admirar-se de só acertar em si mesmo. O amor não conhece fronteiras, o amor não conhece obstáculos, o amor transmuta. Amem o mal e ele será redimido. Amem o mal e ele será redimido. Bom, vamos aqui para o nosso penúltimo capítulo de hoje. Esse conceito é muito interessante. Esse capítulo inteiro fala que o ser humano está doente. Ele não fica doente, certo? Então eu vou ler as partes mais relevantes para a gente refletir. Tudo que analisamos até aqui serve para nos tornar cientes de que o ser humano está doente. Eu posso até mudar aqui esse termo talvez para a humanidade está doente. E seja no sentido metafórico, seja no sentido que é o lado direito do cérebro que percebe, ou seja no sentido real, né? ou denotativo ou conotativo, a gente pode usar essa frase como verdadeira, né? Indubitavelmente. O ser humano está doente, e não que ele fica doente. É aqui que está a grande diferença entre o nosso ponto de vista sobre a doença e o da medicina convencional. No início da nossa reflexão, eu toquei exatamente nesse ponto. Se o sofrimento faz parte da evolução, a doença faz parte da evolução. A medicina convencional vê a doença como uma perturbação indesejada do estado natural de saúde. Estado natural de saúde, ele colocou entre aspas. E, consequentemente, não só tenta fazer o distúrbio ou o sintoma, que é o que acontece no corpo, desaparecer tão rápido quanto possível, como também acha que sua principal missão é impedir que a doença tome conta das pessoas até o ponto de eliminá-la de vez. A medicina tradicional. Esse livro, ao contrário, deseja tornar claro que a doença é muito mais do que uma mera disfunção natural. Na verdade, ela faz parte do sistema de controle total no momento atual, que no momento atual se destina a estimular a nossa evolução. É a mesma coisa da busca ocidental pela felicidade. Você tem que ser feliz, tem que buscar ser feliz. Se você encarar que você não vai ser feliz o tempo inteiro na sua vida, que o sofrimento faz parte, que o sofrimento te impulsiona para a evolução, é muito mais fácil de lidar com isso. Idem para a doença. Se a gente encarar que a doença faz parte do nosso aprimoramento, que a doença nos leva a pontos de evolução, de reflexão e de impulsos evolutivos, a gente também vai encarar que isso é normal na vida. Tá? Esse capítulo é interessante para explicar isso, que ele vai usar alguns termos e exemplos da própria ciência. O primeiro está aqui. Em seu livro, tem um livro em Manual de Medicina Psicossomática, porque tem alemão primeiro. Em seu livro, Manual de Medicina Psicossomática, Brottingham registra que, ao entrevistar uma empresa com operários e funcionários que não estavam doentes, ele chegou lá na empresa e perguntou quem está trabalhando aqui não está doente, né? Tá, então ele fez entrevistas com essas pessoas que não estavam doentes, supostamente. E ao examiná-los detalhadamente, descobriu que havia distúrbios físicos e mentais que surgiam quase com a mesma frequência com que apareciam em exames feitos em pacientes de hospitais. No mesmo manual, Brottingham publica a seguinte tabela estatística. Vamos lá. Ele colocou aí essa tabela aqui. Ó. Ele chegou nessa empresa com 200 empregados. A empresa está todo mundo trabalhando, significa que supostamente está todo mundo saudável, entre aspas, como ele colocou aqui. E aí ele detectou isso tudo aí, que eu não vou enumerar, mas ansiedade, distúrbios estomacais, a gente vê aí vários acometimentos à saúde
que as pessoas supostamente saudáveis estavam naquele momento, sentiam naquele momento, tá certo? Bom, vamos ver onde é que ele quer chegar com isso aí. A doença faz parte da saúde. Então, esses funcionários que a princípio disseram, não, eu estou saudável, eu estou trabalhando aqui, estou saudável, manifestaram todas esses sintomas, que não é a doença real, né? Mas todos esses sintomas. Aí ele diz, a doença faz parte da saúde, assim como a morte faz parte da vida. E, na verdade, nós temos também uma aversão, uma repulsa à morte, tanto quanto temos pela doença. Essas palavras nos causam desagrado, mas têm a vantagem de poderem ser comprovadas por qualquer pessoa, ou seja, é inexorável, é indubitável, bastando para isso uma observação imparcial dos fatos. Não pretendemos impor nossos pontos de vista aos leitores, mas, simplesmente, ajudar aqueles que estão prontos a se tornar mais conscientes, acrescentando à sua visão costumeira um novo modo de olhar. A destruição das ilusões nunca é fácil ou agradável. No entanto, ela sempre resulta em nova liberdade de movimentos e pensamentos e reflexões, né? A gente começa a encarar de outra maneira. Vamos lá. Assim, aqueles de nós que estão preparados para suportar a compreensão de que a doença, a morbidez e a morte são companhias essenciais e fiéis da vida, acabam por descobrir que essa constatação não concretiza desesperança, mas sim a revelação de que aquelas são amigas que nos ajudarão a encontrar nosso caminho mais verdadeiro e saudável. É um amigo honesto, segundo ele. É um amigo honesto. É a doença que nos torna... Não, é a doença que nos torna os homens passíveis de cura. A doença é o ponto de mutação em que o mal se deixa transformar em bem. Para que isso possa ocorrer, temos de baixar a guarda, em vez de resistir, ouvir e ver o que a doença nos tem a dizer. A segunda parte do livro vai ser toda sobre isso, o que ele supõe que a doença tem a nos dizer. Como pacientes, temos que ouvir a nós próprios, estabelecer um contato com nossos sintomas para podermos captar a sua mensagem. De novo, os sintomas é o que se manifestam no corpo físico. Ele vai buscar aqui reflexões quanto aos sintomas que possam nos levar às causas. Precisamos estar dispostos a questionar nossas próprias suposições e os nossos pontos de vista acerca da nossa personalidade. E precisamos nos dispor a aceitar conscientemente cada um dos sintomas como um professor que deseja nos ensinar algo sobre a nossa forma física. Precisamos tornar o sintoma supérfluo, na medida em que permitimos que ele faça entrar na nossa consciência aquilo que nos falta. A cura sempre está associada a uma ampliação de consciência e a um amadurecimento pessoal. Se o sintoma apareceu no corpo porque parte da sombra aí se precipitou, lembrando, sombra é o que a gente escondeu, o que a gente tinha repulsa, aversão. Se o sintoma apareceu no corpo porque parte da sombra aí se precipitou, a cura é a inversão desse processo, na medida em que torna consciente o princípio por trás do sintoma. E assim, ele simplesmente desaparece do corpo físico. Essa é a real cura, segundo ele. No próximo capítulo, ele vai nos falar da busca das causas, tá? Esse capítulo é grande, eu separei uns textos importantes aqui. Vamos lá. Nesse mundo polarizado, a causalidade é, então, uma perspectiva de nossa forma consciente de interpretar os fatos. Trata-se do modo de pensar do hemisfério esquerdo do cérebro. Relembrando, o hemisfério esquerdo do cérebro é aquele associado à lógica, né? Às ciências exatas. E o lado direito, à abstração, à música, à arte, à intuição, né? Já dissemos anteriormente que a visão científica do mundo é a que rege a metade esquerda do cérebro. Portanto, não é de causar admiração o fato de nos termos apegado tanto à causalidade. O hemisfério cerebral direito não conhece a causalidade, pensa de forma analógica.
Com analogia, é que encontramos aquela segunda maneira de ver a causalidade polarizada. Nem melhor, nem pior, mas correta ou mais incorreta. Apenas a complementação necessária da unilateralidade e da causalidade. Só ambas as visões juntas, causalidade e analogia, podem expandir o sistema de coordenadas que predomina em nosso mundo polarizado, para que esse possa ser interpretado de modo significativo. Só adiantando um pouquinho aqui, na segunda parte do livro, ele vai sugerir, quando ele vai analisar qualquer sintoma, qual é o sintoma? Uma infecção. Qual é o sintoma? Uma doença respiratória. Ele propõe uma autorreflexão baseada, no final de tudo, em perguntas. Será que isso não significa que você está oprimindo alguma agressividade, oprimindo alguma sexualidade? Enfim, ele te leva a refletir sobre aquele sintoma de maneira analógica, ou fazendo analogia com a sua consciência e não com o corpo físico. Então, isso que está acontecendo no seu corpo físico não pode ser porque você reprime a sua agressividade. Eu só estou dando um exemplo do que ele vai fazer. E ele propõe perguntas para você fazer a si mesmo. Muitas delas, tá certo? Por isso que ele, na parte de causalidade, ele toca nesse ponto daí. Esse modo de analisar as coisas vê o mundo como se esse fosse feito de componentes arquetípicos, e então observa todos os variados padrões que eles se configuram. Por analogia, podemos descobri-los em todos os níveis de manifestação, tanto em cima como embaixo. Esse tipo de percepção tem que ser ensinada, da mesma maneira que a abordagem causal. A abordagem causal é, você está com dor de cabeça, toma um remédio, isso foi causado porque você está estressado. Apesar disso, ele pode nos desvendar um mundo totalmente novo e mostrar aspectos e relacionamentos que o nosso olhar causal não capta. Enquanto o campo de ação da causalidade é de preferência ou funcional, a analogia, o funcional é as funções do corpo, a analogia tende para a revelação de semelhanças interiores. Graças à causalidade, o hemisfério esquerdo é capaz de separar todo tipo de coisas e de analisá-las. No entanto, ele nunca pode apreendê-las como um todo. O hemisfério direito, ao contrário, tem de renunciar à capacidade de manipular os acontecimentos deste mundo, mas, em compensação, tem a visão aberta para o todo. E aí, eles nos traz aqui uma proposta de método de questionamento profundo, tá certo? Antes de entrar na análise de cada doença e sintoma, cada sintoma e a provável doença, ele traz um método que ele embasou para poder fazer isso, tá? Vamos lá. Antes de passar a segunda parte desse livro, na qual tentaremos mostrar o significado dos sintomas mais frequentes das doenças, queremos dizer algo sobre o método do questionamento profundo. Não é nossa intenção apresentar um texto de interpretações que as pessoas abram para descobrir o significado de seus sintomas, concordando ou não com o que estiver escrito. Manusear essa obra de tal forma seria uma grande ofensa. Nossa preocupação maior é transmitir um certo modo de ver e de pensar que permita ao interessado observar as suas doenças ou as do próximo com novos olhos. Então, o que ele quer de verdade aqui? Não é que a gente pegue aqui e use esse livro, o texto dele, como se fosse uma receita baseada em fatos. Eu estou lendo que toda dor de cabeça que eu tiver vai ser alguma coisa relacionada a sentimentos de raiva que eu tenho. Não é isso. A proposta dele, segundo esse método de questionamento profundo, é que, ao ter algum sintoma, claro que ele usa aqui algumas sugestões, a gente tenha a percepção, ou aguce a percepção, a intuição, de buscar nos nossos outros corpos sutis, nos sentimentos, nos pensamentos, o que pode estar causando isso daí. E quando você lê o livro, ele dá várias sugestões que fazem todo o sentido. Vamos lá. O doente é, ao mesmo tempo, o malfeitor e a vítima.
ele sofre apenas devido à própria inconsciência. Nessa afirmação não vai nenhum juízo de valor, pois só a pessoa iluminada não tem mais sombra. No entanto, essa afirmação deve ao menos proteger-nos contra a ilusão de nos considerarmos vítimas das circunstâncias. Ninguém é vítima, né? Pois se o fizermos, privar-nos-emos de toda e qualquer possibilidade de transformar a doença. Não é? Depois do que dissemos até agora, surge a possibilidade de formular a primeira regra importante para se lidar com a interpretação de sintomas, que será apresentada na segunda parte do livro. Bom, vai sugerir algumas regras aqui. Primeira regra: ignore todas as relações causais aparentemente no nível funcional quando for interpretar os sintomas. Essas sempre serão encontradas e ninguém nega a sua existência. Então, se você está com dor de cabeça, ninguém vai negar. Se você teve uma disenteria e gerou uma dor de cabeça, ninguém vai negar que foi a desidratação da disenteria que gerou essa dor de cabeça. Mas não serve de substituto para interpretação. Então, ele vai chamar sempre de interpretação a esse momento que você vai fazer de questionamento para saber o que pode ser. Nós interpretamos os sintomas apenas em sua manifestação qualitativa e subjetiva. Para tanto, é irrelevante quais cadeias causais contribuíram para produzir os sintomas, se fisiológicas, químicas, neurais ou quaisquer outras. Para reconhecer os conteúdos, é importante que haja apenas uma coisa: sua existência, e não o motivo da sua existência. Ou seja, está lá. Não adianta eu tentar questionar fisicamente o que está acontecendo. Está lá. Vamos lá. Mais uma regra. Abstraia o acontecimento sintomático, formulando-o em termos de um princípio, e transfira esse modelo para o plano psíquico. Muitas vezes, ouvir o modo como as coisas são ditas pode servir de chave para entender o fato de nossa linguagem ser psicossomática. Na primeira parte no nosso primeiro encontro, ele falou muito sobre a linguagem. Quando você fala em febre, quando você fala em o que lhe falta, tudo isso, a palavra que você usa pode dizer muito sobre a doença verdadeira e não sobre o sintoma, né? Mais uma regra. Duas perguntas compõem essa regra. O que o sintoma me impede de fazer? Não a doença, a causa, mas o sintoma. O que o sintoma me impede de fazer? Me impede de sair? Faz com que eu fique recluso? Me impede de falar, eu não posso falar. Me impede de respirar? O que o sintoma me impede de fazer? Eu já estou antecipando alguma coisa porque ele vai falar depois. E vamos lá. Ao que me obriga esse sintoma? O que esse sintoma me obriga a fazer? Me obriga a ficar no escuro, me obriga a mais uma vez, não poder falar, ou não poder respirar, ou me obriga a um comportamento diferente do meu normal. Qual? Então, as duas perguntas: o que ele me impede de fazer e o que ele me obriga a fazer. Aqui ele vai falar de reencarnação, mas aqui, ó. Para o nosso assunto, basta estarmos cientes de que, embora venhamos a esse mundo com um corpo novo, por que eu estou tratando dessa parte agora no final? Porque ele faz isso no final. Quando você lê o livro inteiro, ele não toca no ponto da reencarnação, em momento nenhum. No último capítulo da primeira parte, que ele faz esse embasamento teórico, é que ele fala em reencarnação. Só faz sentido tudo isso que ele está nos mostrando se você crê que você está nesse corpo, que voltará em outro, e que você crê que o sofrimento faz parte dessa vida, porque é um aprendizado para a próxima você estar melhor no seu impulso de evolução, e a doença faz parte do sofrimento, que vai te impulsionar, vai te fazer se conhecer melhor, e que vai te impulsionar para evolução. Só no último capítulo. Então, aquelas pessoas que não concordam ou que não acreditam em reencarnação só vão enxergar isso aqui, tá certo? Para o nosso assunto, basta estarmos cientes de que, embora venhamos a esse mundo com um corpo novo,
voltamos com uma consciência velha. O estado de consciência que trazemos conosco ao nascer é a expressão do que aprendemos em outras vidas. Portanto, trazemos conosco determinados problemas e, em seguida, usamos o novo mundo ao nosso redor para concretizá-los e depois resolvê-los. A doença faz parte desses problemas que nós trazemos para resolvê-los. Os problemas não são criados nessa vida. Eles agora só se tornaram visíveis. Tá certo? Bom, meus amigos, agradeço. Essa é a primeira parte do livro, a parte teórica, a parte de embasamento teórico e de argumentação que ele utiliza para tudo que vem depois. A gente vai fazer um terceiro encontro sobre esse mesmo assunto e agora sim nós vamos falar dos sintomas e das doenças e nas sugestões de reflexão sobre cada um deles, tá? Agradeço imensamente o tempo de vocês. Agora, estamos abertos aqui para perguntas, complementações, discordâncias. Maravilha. Corpo novo e uma consciência velha. Nossa, que resumo interessante. E a velha consciência, né, o princípio da individualidade, regendo, né, uma série de encarnações, vamos dizer assim. Queridos, a parte da gravação propriamente dita, eu vou interromper nesse momento e, a seguir, vamos discutir, complementar, questionar o Eric acerca da apresentação na noite de hoje. Eric, parabéns pela profundidade, pela amplitude, né? Pelo panorama que você nos apresentou na noite de hoje. Então, queridos, nesse momento, vou encerrar a gravação.